Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa é a nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é segunda-feira e é 19 horas, e na web rádio Estação da Luz, 19 horas, nós sempre temos um encontro marcado com diversos palestrantes, diversas autoridades a nível espiritual aqui do nosso Brasil. E às 19 horas começa o programa Estação da Luz, aqui pela web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a nossa rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Centro Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, evidentemente, que do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E como todos estão vendo aqui, aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, nós temos hoje a presença do nosso querido Rui. E aí, grande Rui, boa noite, meu amigo, obrigado pela sua segunda e terceira, um cadeira cativa aqui da nossa rádio e das nossas lives. Muito obrigado, meu amigo, Deus que lhe pague. Boa noite, meu querido. Boa noite, Tavares, boa noite a todos. Tá, Elizabeth, pessoal todo, muito obrigado por todo o carinho que sempre tiveram com a gente. Tava vendo quando você falando aí em suas palavras, você dizendo das autoridades espirituais, eu disse, que beleza. Então, a gente tem mais essa cruz para carregar. Tá? Ao invés de ele chegar e dizer, ó, eu ainda gosto quando você fala de que, ainda bem que eu tenho um anjo protetor que é Dona Ana, né? Como você tem a Elizabeth, né? Olha bem, não é um anjo, é um espírito das mais altas hierarquias, possivelmente planetas ditosos para cima, celestes para cima, né? Dona Ana, Dona Elizabeth, porque para aguentar a gente tem que ser espírito superior da mais alta hierarquia. E falar em Dona Ana, assim tudo, como é que vai a mamãe e o papai dela? Estão tudo bem? Ela está lá no Rio, né? Tá preocupada, mas está se passando por essa peleja, com certeza está melhorando. Tá sim, Tavares. Obrigado pelo carinho e com certeza a Ana daqui a pouco vai estar sabendo de toda essa nossa conversa e agradecendo muito sempre esse carinho que vocês tiveram, né? Já tiveram conosco e continuam e a gente fica muito feliz por tudo isso. E eu quero, já nesse boa noite também, desejar a todos os nossos irmãos e irmãs todo esse carinho e que possamos continuar, que passando todo esse mal assombro aí, que possamos continuar muito mais envolvidos e muito mais inteirados de tudo isso que acontece pelo mundo, e essa veio exatamente para congregar e para nos unir muito mais. A coletividade hoje é realmente o tema maior. Muito bem. Muito bem, nós somos uma web rádio espírita, lógico, e se é uma web rádio espírita, nós temos que pedir a autorização aqui é a prece. Eu vou convocar você, meu amigo Rui, para fazer a prece, e o tema do Evangelho, que eu sei que você já escolheu, que é excelente o tema, posso dizer aqui para os nossos internautas e rádio ouvintes que é fantástico, muitas moraram na casa do papai, vai trabalhar por aí, pluralidade de mundos habitados, mas eu quero ler aqui, antes da prece e antes do Evangelho, a mensagem preparatória. E nós pensamos aqui do Caminho Espírita, o livro do nosso querido Chico Xavier, A Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos. E aqui tem uma mensagem de André Luiz, auxilia também. E ele começa assim: o cérebro trabalha para que raciocines. O coração trabalha para que te sustentes. O sangue trabalha para que te equilibres. Os nervos trabalham para que observes. As glândulas trabalham para que te controles. Os pulmões trabalham para que respires. Os ossos trabalham para que te levantes. Os cabelos, os nossos cabelos, trabalham para que te protejas. O estômago trabalha para que te nutras. Os olhos, nossos queridos olhos, trabalham para que vejas. E nossos ouvidos trabalham para que ouças. E ele arremata:
A língua trabalha para que te exprimas e as mãos trabalham para que construa. Os nossos pés trabalham para que te movas. Entre as forças que trabalham no teu próprio corpo para servir-te, que fazes de ti mesmo para servir aos outros? Uma interrogação. Ante a lei do Senhor, o ato de servir é uma luz em toda parte. E essa lei pede em tudo. Ajuda agora alguém. Assim, quem nada faz, em nada se detém. Recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda vida auxilia. Auxilia também nosso querido André Luiz. E aí, nós abrimos, como diz nosso irmão Amadeu Ferreira, o tapete para que você, meu amigo Rui, com a sua verbe, possa trazer para nós a prece, essa autorização, para que possamos iniciar esse nosso programa, esse nosso estudo na noite de hoje, em nome do Cristo. Por favor, amigo. Irmãos e irmãs em Cristo, irmãos e irmãs no Espiritismo, irmãos e irmãs em paz, na paz do Mestre. Que possamos fazer como Ele, que ainda olhando para os céus diz: Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde que haja ódio, que eu possa levar o pleno amor. Onde que haja trevas, que eu possa levar a luz. Que eu seja, portanto, esse mensageiro de esperança, que aguarda, então, as benesses divinas, as benesses do amor. E que esta paz, que esta esperança, seja, então, o transformar, o transmutar de todas as energias adversas em energias de amor e luz. E que possamos, agradecidos desde já, dizermos todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo o mal. E a ti, Mãe Maria de Nazaré, agradecidos dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual. Que assim seja e assim será. Muito bem, graças a Deus. Meu amigo, e você escolheu, porque o tema de hoje, do seu estudo, você que é um dos trabalhadores do pronto-socorro espiritual Teresa de Calcutá, justamente, o tema é o seguinte, é atualidade, espiritismo e atualidade, perguntas e respostas. E você escolheu a progressão do mundo, que é uma das mensagens mais bonitas do Evangelho, que é a mensagem de Santo Agostinho, que está lá inserido no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Você poderia ler para a gente, já começarmos a trabalhar todas essas possibilidades, meu querido? Com certeza, e a todos também, um grande abraço, um carinho muito grande. Olha, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. A gente já começa no 13, quando no item 13 aqui, onde Santo Agostinho fala, Paris 1000, sobre o mundo de expiações e de provas. Depois ele vem, já no item 16, ele vem com mundos regeneradores, também logo em seguida. E aí, sim, para a progressão dos mundos, porque vai
muito bem de encontro a esse nosso tema, o tema sobre atualização, as inovações que nós estamos vendo e temos que fazer já na nossa doutrina, na nossa religião. Progressão dos mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862, fala-nos sobre o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, o que está acontecendo nos dias de hoje, nesta pandemia, ela é apenas um meio de levá-las à transformação e a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer. E nada volta para o nada. Ora, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas faces, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos na sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso dos homens e dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, das formas de habitação, pois nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna ao seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sim, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Ora, se entendermos bem e procurarmos entender esta mensagem de Santo Agostinho, nós vamos falar exatamente desta progressão, do progresso que há de vir diante do que nós estamos vivendo. Já não se fala mais sobre a questão do individualismo. As pessoas hoje se procuram, quando chegou a questão das redes sociais, quando nos chegou também esta questão de virtualmente, remotamente nos comunicarmos, olhávamos assim e falávamos: fulano tem tantos seguidores, fulano está muito bem, porque mais de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 1 milhão de pessoas o seguem. Sim, aí as pessoas diziam, mas ele não conhece realmente ninguém. Ali está só em números e às vezes em palavras escritas. Mas não é só isso. Agora sim, a aproximação se faz mais. Hoje já não se pensa mais no trabalho presencial. São muitos os escritórios fechados, os escritórios físicos. São muitos e são milhares de hoje de home office. Por quê? Porque agora as pessoas trabalham de casa e as pessoas trabalham junto aos seus familiares e as pessoas trabalham abraçando seus filhos, abraçando seus netos, abraçando suas esposas, seus esposos.
companheiro muito mais agora, parceiro muito mais agora, e não mais aquela distância que se fazia, que se saía. Lembra-se, faz um bocado de tempo já, de que falávamos assim: olha, os filhos agora são entregues só no tempo integral da escola. Os pais só veem agora seus filhos por poucas horas. Poucas horas. Por quê? Porque o pai e a mãe chegam do trabalho depois de 4, 5 horas, no caso de uma capital como São Paulo, de 4, 5 horas em transporte, e ali eles só chegam à noite. Os filhos já estão dormindo, quando muitos chegam lá, beijam a testa dos filhos, dizem uma boa noite para aquele que está, às vezes, no dormitar e está até em desdobramento. Portanto, é isto, meu caro Tavares, isto, meus caros amigos e irmãos, irmãs, nós estamos vivendo progresso, estamos vivendo tempos diferentes. Temos que nos acomodar agora, nos adequar paulatinamente, gradualmente, a todas essas mudanças que estão acontecendo. É o progresso, e espiritualmente também, porque agora, muito mais. Lembra-se de que alguém chegava e dizia: não consigo ficar muito tempo em casa, porque eu acabo brigando com a esposa brigando com o esposo, brigando com os filhos. Esta convivência, então, não era muito pacífica, muitas das vezes. Era preciso que se tivesse, então, todo um equilíbrio, que fôssemos sensatos. Havia-se, então, a brincadeira de que quando não quer, dois não brigam. Mas acontecia sempre muito o contrário. Havia, então, esta coisa de atrito, de muito conflito, mas hoje não. Estamos aprendendo a estar muito mais próximo do outro, vivenciando o outro, saudoso de tudo aquilo, e agora nós estamos colocando em pauta, todos os dias, como agenda, o agregar valores, amores, sensatez, parcimônia, ponderação, benevolência no falar e no agir. Tudo isto, os novos tempos também do Espiritismo. Tá sem som, desculpa. Chegou aqui 2 perguntas já para você. Você está danado, mas antes de passar para o pessoal, eu pensei aqui, Ricardo, uma coisa muito interessante que tem nessa progressão do mundo, que você leu até com uma certa ênfase, é o momento atual. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, não é isso? É isso. Apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Eu queria que você decorresse sobre essa passagem. E olhe bem, você foi perfeito, porque esse capítulo 3, a gente poderia dizer que é o capítulo de Santo Agostinho, porque ele começa, termina no meio, fora a progressão, fora aquela mensagem, mundos inferiores e superiores, que é de todos os espíritos, as mensagens é quase todas dele. Então, o espírito de alta hierarquia, agora realmente de alta hierarquia, é que poderia ter esse cabedal de falar mundos expiatórios, regeneradores e progressão do mundo. Mas essa parte eu achei fantástica, eu achei muito bonito quando você reforçou. É o momento atual, nós estamos passando realmente por essa fase que Agostinho, em 1862, já falava. Sim, e Agostinho falava com muita propriedade, porque a vida de Agostinho não foi essa beleza toda. Muita gente já pensa, Agostinho, já o santo Agostinho, mas o antes de Agostinho, não.
Agostinho teve problemas sérios, Agostinho casou, Agostinho separou, Agostinho não reconhecia seu filho, Agostinho... Então, tinha tudo isso, ele passou por tudo isso. Não foi essa coisa tão flexível, tão bonita, tão santa, não. Então, ele teve, como humano, todos os seus percalços, os conflitos, tudo isso para se chegar a pensamentos, a se chegar a conclusões e a se chegar a equilíbrio para dar mensagens como essa. Então, não teria só essas inserções nesse capítulo. Esse capítulo podia ser inteiramente só dele falando exatamente isso. Bom, mas referente, então, ao que você perguntou e ao que está, então, aqui. Ora, lembra-se de que as previsões que foram feitas através de Emmanuel e Chico Xavier, então, ele falava que se nos 50 anos que se seguia, e isso foi em 1954, 1964, eu acho que 54 mesmo. Então, nos 50 anos que se seguia, se até 2019 não tivesse nada que viesse, então, a corroborar, a contribuir para que se chegasse a uma decaída da imagem do planeta, moralmente, principalmente, não haveria guerra, não haveria uma destruição em massa, mas sim continuaria acontecendo algo e que iam eliminando e iam excluindo aqueles, então, endurecidos, de corações endurecidos, que não compreendessem a mensagem do Cristo, a mensagem de amor. Então, não veio guerra, a Terceira Guerra Mundial, que já se começava a falar, e muito, mas os irmãos interferiram. Os irmãos foram generosos demais para conosco, e o mestre, que é o comandante, que é o governador da Terra, governador também da galáxia, então ele acaba nos trazendo muito mais aquela amorosidade de planetas ricos em amor, como Artúrios, como Vênus e como outros, trazendo então todas essas emanações de luz e de paz para que nós tivéssemos esta oportunidade de caminhar, de continuar, e ele acreditando demais em cada um de nós, porque, olha, o Cristo cósmico acredita muito no humano, acredita muito no humanoide. Ele coloca, então, cada vez mais todas as suas fichas e acreditando, e acreditando, e acreditando sempre. Por isso, o que existiria de destruição em massa, isso foi amenizado e nos dá, então, esta oportunidade de agora, com este bendito vírus, que a gente chama de assombração, que a gente chama de tantas outras coisas, mas é um bendito vírus, como mestre, como tantos outros mestres que nós já temos, possa, então, nos conduzir, nos encaminhar por terrenos mais flexíveis e terrenos mais amorosos, ponderando as nossas ações e sendo mais benevolente para passarmos e adquirirmos o equilíbrio, principalmente o equilíbrio moral. É justamente o que o Espiritismo apregoa. Tem uma pergunta aqui, não tem muito a ver com um tema assim, mas de qualquer maneira é um tema da atualidade, né? Deixa eu ver aqui, mas eu vou botar para cá que é melhor. Suzy, Campina Grande, paraibana. Ela pergunta assim: até quando deve haver cuidado dos pais para com os filhos? Quando devemos deixá-los andar com as suas próprias pernas? Deixa eu só, antes de você falar, deixa eu só dizer uma coisa. As minhas duas netas, a
a Sofia e a Maria Rebeca, é interessante. Elas andaram, que eu levei a primeira vez assim para sair. Meu amigo, quando as bichinhas aprendem a andar, elas já vão embora no meio, não liga mais pra gente, não. Vão embora assim, como se não tivesse destino, né? Então, a partir dali, pense nos cabos que gostam de andar com as próprias pernas. Mas eu tenho certeza que não é isso que a Suzy está perguntando. Olha, Suzy, um beijo grande no seu coração, né? E a todos os paraibanos, tá, que possam estar nos assistindo e acompanhando. Vocês sabem do carinho que nós temos, né? Por todo o trabalho desenvolvido com a pomada Vovô Pedro, e o carinho que nós temos principalmente por vocês, que nos recebem sempre muito carinhosos e muito afáveis. Mas até quando conseguimos isso? O Tavares já colocou aí. É difícil você ter que acompanhar ou você poder acompanhar por muito tempo. Principalmente hoje. As crianças de hoje, os cristais que nos chegam, trazem tantas informações que logo que começam a falar, já começam a nos ensinar. Logo que começam a andar, já começam a também nos guiar. Por quê? Preste bem atenção o que eu vou falar, se não é correto. Quando você chega em casa, por exemplo, ou você está no seu veículo dirigindo e qualquer coisa que você possa fazer fora daquilo do normal, se o seu filho está aí, eu sei porque os meus colocam isso na hora para mim, na lata, ele diz: pai, você errou. Pai, calma. Pai, isto. Ora, são os filhos que já estão. Não somos nós que vamos, então, direcioná-los sempre. Eles não ficam mais calados. Ah, mas até os 10, 12 anos, quem diz sou eu. Não. Você não diz mais a partir dos 2 ou 3, você não diz mais. Lembra daquelas perguntas? Por que isso? Mas isso por quê? Mas por quê? Tá? Isso, eu me lembro, o meu filho uma vez me fez uma pergunta, ele com 2 anos me fez a pergunta: por que pedra é pedra, pai? Tá? Por que pedra é pedra? Aí pronto, foi duro para mim. Duro Foi tanto duro. quanto... A pedra é dura, né? Pois é, foi exatamente isso. Dura tanto quanto a pedra. Então, para que a gente entenda, Suzy, é isto. Nós já não conseguimos encaminhá-los como gostaríamos durante todo o tempo. Porque agora, muito cedo, tudo já está esclarecido para eles. Lembra daquilo que você já conseguiu falar para seu filho, sua filha, e na hora que você está falando, ela já vira-se para você, porque isso com a minha filha já aconteceu muito, ela ainda pequenina, né? E ela olha para mim e diz: eu já sei. Mas eu já sei. Bom, mas você... Não, eu já sei. Então, todos, eles já sabem muito. Eles têm hoje um cabedal de informações que lhes chegam hoje muito. Eles estão borbulhando informações à vontade, tudo através das redes sociais. Redes sociais têm coisas que também interferem quanto à educação que nós queremos passar. Veja, a educação que nós achamos ser a mais própria, mas eles também têm a opinião, mas eles também podem discernir sobre isto ou aquilo, eles também podem perguntar sobre isto ou aquilo e colocar sua opinião. Portanto, vamos aguardar e vamos conversar, e vamos então compartilhar as informações. E aí, nesse compartilhamento, aprendem os dois. Muito bom. Nós temos aqui uma outra pergunta que chegou. Opa, entrou aí o Rubens. Grande Rubens Azevedo, como é que vai essa figura? Tudo bom? Boa noite. Muito Bem-vindo bem, aqui à nossa aí. web rádio.
Estação Parabéns. da Luz. Olha, Tavares, eu só gostaria de colocar para você o seguinte: tá aí um moço, isso é um garoto. Esse garoto é aquele tipo garoto serelepe. É um garoto de 80 anos com essa cara de 40. 83. 83 anos. 83, com essa cara de garoto. Ele errou por 3. Foi. Com essa cara de garoto. Um escritor com hoje 14 ou 15 livros, professor? 21. 21, tá? Eu tô atrasado mesmo, não é brincadeira, não. Então, e que tem bastante informação, amoroso ao extremo, alguém que conhece e fala de amor. Então, tá aí, Tavares, para você já pega, já pelo pé, segura, porque esse é outro que a Rádio Estação da Luz vai ter que explorar bastante. Muito bem, meu amigo. Não me dê ideia, não, meu amigo, que o cabo lá de São deu uma ideia, já peguei ele pelo pé. Não me dê ideia, não. Mas, meu amigo Rubens, já que você chegou aqui, que prazer você estar conosco, nós temos aqui uma pergunta que chegou agora aqui para a gente, lá da Cristina. Deixa eu colocar aqui. Espera aí um momentinho, deixa eu só... 2 minutinhos, deixa eu só organizar aqui. Não vai dar, não. Infelizmente, não. Eu vou botar agora. Bem interessante essa pergunta aqui, que é a Cristina, que é uma cadeira cativa aqui, viu, Rui? Ela pergunta assim, Cristina Candelária, na sua opinião, como devemos proceder para fazer brilhar a nossa luz? Qual dos dois quer responder primeiro? Rubens, é com você. Olha, eu penso assim, né? Na verdade, a gente tem uma bagagem de vida, né? Não quer dizer que a gente seja mais esperto, mais sábio ou melhor que ninguém, não é isso. Mas nós vamos acumulando, através dos anos, experiências que nos dão um suporte, teoricamente falando. Isso não é praxe, não é padrão, não pode ser, né? Mas para brilhar a nossa luz, primeiramente, Rui já disse algo, é preciso ter amor no coração, amor na mente e amor no coração. Isso nos faz receber a ajuda dos nossos guias espirituais, quer dizer, principalmente o nosso guia espiritual, o de plantão, né, que é o nosso anjo da guarda, e a gente começa a receber intuições que nos deixam de uma maneira tão leve, né, brilhando a nossa luz nesse sentido, de poder, primeiramente, ajudar a si próprio, e depois armazenando energia a tal ponto que possa sobrar energia, digamos assim, para ajudar o próximo. E aí, automaticamente, a nossa luz brilha. Né? A minha concepção é essa. Eu sinto que a nossa luz brilha na medida em que nós podemos também espargir essa luz, ter condições de ajudar o próximo. Há um detalhe interessante nesse aspecto, que é a questão do trabalho, né? O Livro dos Espíritos nos fala da lei do trabalho, a lei do progresso, né? E é um detalhe importantíssimo nessa hora que eu chamo de pandemônio, não chamo de pandemia, não, eu chamo de pandemônio. Né? Nessa hora de pandemônio, é importante que a gente tenha recursos de trabalhar, primeiramente para si próprio, e, em seguida, para atender aqueles que precisam de nós. Como é que a gente trabalha para si próprio? Né? Eu vou botar entre aspas, inventando maneiras, né, de evoluir. De que forma? Um dos exemplos que eu dou sempre é a questão da escrita. Não é porque eu sou escritor há tantos anos, né? Mas eu acho assim que a pessoa deve passar para o papel, no caso do computador, as suas ideias, por uma razão simples, que nós estamos sempre aprendendo. Na medida em que a gente expande nossa mente, o nosso intelecto, nós estamos também ajudando as pessoas e, ao mesmo tempo, estamos colocando os neurônios a trabalhar mais. Muito bem. Então, eu recebi de um amigo uma queixa, digamos assim, porque está
em casa, sem fazer nada. Chegou até a me dizer que estava vendo Chaves na TV. Eu digo, poxa, isso é escolha sua, tudo bem. Mas você está lamentando isso, então é sinal de que você tem que trocar essa postura, né? Essa atitude, essa atividade. Você que é um profissional, ele é dentista também, é escritor também, faz parte da sociedade da qual estou presidindo já há 14 anos, Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores. Então, não importa onde, nem como, nem de que forma, mas é preciso usar, acima de tudo, o tempo disponível para elevar-se, quer dizer, fazer brilhar a própria luz e fazer brilhar a luz do próximo. Como assim? A partir do momento em que eu coloco no computador, no papel, onde seja, né, conceitos, conceituações, evidentemente, preferencialmente as ligadas à doutrina espírita, que é aquela que nos dá o apoio necessário, né, para que a gente possa avançar nessa passagem terrena da melhor maneira possível. Então, essa, a meu ver, é uma forma prática, objetiva, direta, de fazer brilhar a luz, brilhando a dos outros também. É assim que eu penso. Tavares já sentiu, né, Tavares? Mas me diga uma coisa, Rui, para completar, para brilhar a luz, eu tenho que ir lá na COSERN, fazer uma ligação direta? Como é que eu tenho que fazer? Não, ligação direta você sabe que não pode fazer, né? Exatamente. Essa ligação, isso é negócio de ligação direta, esses gatos, não pode fazer. O que tem que fazer é exatamente esse trabalho todo que o Rubens passou. Essa lição que ele passou é que tem que ser feito, porque, Cristina, se você sabe que esta luz já está em você, que esta luz já lhe é bem familiar, então comece a fazer com que esta luz se expanda verdadeiramente. Como? Principalmente agora. Compartilhe amor, compartilhe coisas positivas, boas, serenize sua alma, seu espírito, e aí você vai serenizar outros que estão ansiosos, que estão depressivos, que estão agitados, estressados. Então, neste caso, eu costumo dizer de que esta questão de estresse tem que ser muito bem avaliado, até na pronúncia. Nós simplesmente colocamos vulgarmente assim, estressado, fulano está estressado. Não, você tem que trabalhar isso. Quando você falar, você diz que está estressado, né? Coisa assim. Claro, tem que, já que você quer que se arrebentar mesmo, então valorize essa ferramenta que vai lhe arrebentar. Então, ao invés de você falar estressado assim, bem vulgarmente, não, você fala estressado, né? Então, eu quero dar uma opinião rapidamente aí, que é assim, eu escrevi um livro uma vez chamado Estresse e Depressão, tá? Foi até pedido por uma empresa paulista que conhecia meu trabalho, pediu para eu escrever, e depois esse livro correu o Brasil todo, sendo distribuído em escolas, etc. Então, eu comecei a pesquisar, a estudar isso, e descobri o seguinte: há 2 tipos de estresse, com nomes diferentes. Um é eustresse, que é o estresse que você precisa para crescer, para evoluir, para desenvolver-se. E o outro é o distresse, que é o prejudicial. Então, você tem condições de equilibrar isso de uma tal maneira, fazendo com que o eustresse prevaleça sobre o distresse. Simplesmente assim como o Rui estava dizendo, né? Então, é importante realmente isso. Primeiramente, antes disso, a história da luz, voltando à questão da luz, é preciso acreditar na luz própria. Eu acredito na minha luz. Eu tenho condições de desenvolver minha luz, de espargir a minha luz. Sem isso, sem essa fé, fica mais difícil aumentar a iluminação, né? Depois, realmente, cortar tudo que for possível, logicamente que seja condizente com a sua capacidade, nem sempre a gente pode cortar tudo, né? A situação, às vezes, está complicada para a gente poder superar,
Mas, investindo nisso, sabendo do potencial que se tem, e usando o que nós falamos aqui, tanto eu quanto o Rui, com certeza a luz brilha mais. E, com isso, ajuda a humanidade em geral. Aqueles nossos irmãos de caminhada, nessa caminhada terrena sempre complicada, né? Então, nós temos condição de nos unir, nos ajudar, um ajudando o outro, no sentido de passar a experiência que tem, para que o outro possa evoluir também. Então, a luz automaticamente brilha. Eu acho que é assim. Muito bem. Então, Rui, nós temos aqui mais uma outra pergunta. Tem um amigo que, quando ele está estressado, é como você falou, né? Estressado. Não, assim, sim. É fácil. Eu arranjo uma lavagem de roupa, me desestresso na hora, sabe? Sem ser com máquina de lavar, né? É lavagem mesmo, aquela antiga, sabe? Mão. No instante, ela fica desestressado. No sabão, é muito feio. Mas nós temos aqui uma pergunta do querido Sérgio de Pinhum. Então, Rui, todos os mundos são habitados, são iguais ou diferentes? Por quê? Muito Olha, bem. É interessante isso, já que nós começamos com há muitas moradas na casa de meu pai. E há realmente isso, muitas moradas na casa de meu pai. Ora, se você começa realmente a ler, no caso, por exemplo, do Rubens, o Rubens já é uma casa à parte, porque esse não para de ler, eu nunca vi isso, para de ler nem de escrever. Então, mas você começa a ler algo mais, você sai dessa trilhazinha de algo tão somente, ou ler só aquilo o tempo todo, você não vai entender. Uma vez me perguntaram, mas tudo que você quer não está na Bíblia? Eu digo, não, eu não concordo. Não, mas tudo que você quer está na Bíblia. Aí eu digo, acho, tudo bem, então na Bíblia está falando, por exemplo, de que o mundo todo começou porque Deus foi lá e tal, em 7 dias, em 6 dias, teve um dia que ele tirou para descansar, ou isto, aquilo e tal. Não vamos nem entrar naquele negócio de Adão e Eva e tudo, esse negócio, tal, que isso aí já está da carochinha. Mas vamos lá, e tudo. Não, e aonde estão, então, Ergue, Vênus, aonde estão Arctúrios, aonde estão Sírios, de onde veio Miriam, né, que veio de Sírios, como veio Jesus também, da última vez, então ainda estava em Sírios. Então, de onde veio tudo isso? De planetas, de onde veio todos aqueles da constelação de Capela? Não é de Capela, como muita gente pensa, de que os que vieram de Capelas, os exilados de Capela. Não, Capela é uma constelação com muitos planetas. Então, e tudo isso, todos eles habitáveis, habitados, e tudo isso. Então, tudo isso existe. Esta pergunta, meu caro, é igual àquela pergunta da reencarnação. Ela existe? Ela existe sim. Ela está na Bíblia também, com certeza. Em muitas as opiniões. José Carlos, o professor José Carlos, da Universidade Federal de Minas Gerais, o livro Reencarnação na Bíblia, ele fala exatamente disso. E de tantos os itens que lá existem, coloca Severino Celestino nos fala sobre isso. Então, por que não buscarmos estas compilações? Por que não buscarmos, então, esses escritos? Por que não buscarmos, então, estas pesquisas, como acabou de nos falar o nosso mestre Rubens, de pesquisar é interessante, é importante. Não fica na mesmice, não fica só escutando, e não fica só naquela do Diabo Zap, né? Então, que você fica ligado só naquilo e acha que ali está tudo. Todas as mensagens só partem dali. Não. Busca aprender.
busca, então, a própria NASA está mostrando agora várias imagens, sóis diferentes de Marte. Hoje mas se você for buscar hoje já tem imagens de locais da Lua onde cidades inteiras podem ser engolidas num desses buracos só da Lua. Só da Lua. Então, se nós não entendemos isso, como é que vamos entender que são muitos dos nossos irmãos que já estão entre nós, muitos que nós chamamos de alienígenas, né? Então, irmãos que estão entre nós, que estão revestidos até desse envoltório grosseiro nosso, eles estão, assim como o mestre teve que vesti-lo. Ora, a Stachihan e tantos outros que falaram para ele: mestre, como é que vais sair deste ponto de luz de excelso que é para ficar vestido com aquilo? E ele disse assim: sim, mas são meus irmãos. Mestre, faça daqui emanações e tal, vibrações e tudo, só isso. Não, eu preciso estar lá. Eu preciso ficar junto a todos eles. Agora, imaginem uma luz revestida com esta coisa que nós colocamos em cima, né, do nosso espírito aqui. Nós, essa coisa grosseira, revestido disso, e ainda tendo que caminhar com sandálias rotas naquele deserto e tropeçando, e tudo. É isto, só para rir e também agradecer muito ao mestre por toda esta benevolência, esse carinho e este amor incondicional para com todos nós. Isso, incondicional, disse tudo. Eu tenho algo a acrescentar. Não sei se as pessoas têm hábito de consultar, de ler Ramatiz. Ramatiz escreveu um livro, ele é fantástico, tem um livro, 2 livros dele básicos, né? Um é justamente sobre os outros mundos, discos voadores e tal, e o outro sobre fisiologia da alma. Foi um livro que me marcou muito. Foi o ponto de partida para eu começar a parar de comer carne vermelha. Quem lê aquele livro fica impressionado e convencido. Ele é um espírito... Não tem mais nem só carne vermelha não, Rubens. Não dá para comer. Quando você lê aquele livro, termina de ler aquele livro, você não quer comer mais carne, nada da descarga. Isso, exatamente. Então, o Rui está certo, porque sem essa evolução, que é sempre procurar estudar, sempre procurar evoluir, nós não sairemos daqui. Tem um detalhe que eu gosto muito de chamar a atenção, me falaram isso uma vez, eu guardei para sempre, e é verdade. Tudo aquilo que nós aprendemos fica arquivado, fica guardado no perispírito e vai nos ajudar nas encarnações seguintes. Nós já chegaremos em outra encarnação com conhecimentos adquiridos agora. Prova disso, prova científica disso. Toda hora nós estamos vendo. Ainda hoje mandaram um vídeo para mim que eu fiquei impressionado. Um garoto de 2 anos de idade, tocando um tambor, coisa boba, né? No entanto, uma capacidade, 2 anos de idade. Aí perguntaram a ele: quanto tempo você toca tambor? Há 1 ano. Quer dizer, 50% da vida dele tocando tambor. De onde veio isso? Aprendeu agora? Claro que não, né? Ele já veio com essa informação. Então, tudo que nós armazenarmos agora, nós teremos condições de usufruir, não só agora, mas também no futuro. Isso é que é o mais importante, que eu acho. Muito bem. Seu Rui falou aí de Dona Miriam e de Sírio, a gente quer dizer que Dona Miriam de Sírio é Mamãe Maria de Nazaré, viu? O pessoal pode ter voado aí, né? Mas é mamãe. Dona, pense em Dona Miriam, pense uma mãe, gente boa. E a Fisiologia da Alma foi escrita em 59, ainda quando o Ramatiz
trabalhava com o nosso querido Exílio Mais. Exílio Mais, né? exatamente. Mas, enquanto o seu Lobo não vem, nós temos aqui mais algumas perguntas. Deixa eu ver que chegou aqui agora. Ah, está aqui. Só um instantinho, peraí. Pois não, querido. Enquanto eu boto aqui, Pronto. É aí, quem é? Assim, é um cadeira cativa aqui, é o Júnior de Nova Parnamirim. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. É o filho de Dona Maria que está falando isso, e eu não sei como é o nome da mãe de Júnior, mas o Júnior de Nova Parnamirim está perguntando. Quando o mestre pronuncia isso, todos estavam aclamando e falando de Salvador, como Salvador, o Messias, ou isto, aquilo, então transformaria tudo, como transformaria a água em vinho, fazia, e principalmente faria com que todos, então, pudessem se libertar, né? Digo, o povo hebreu, então, pudesse se libertar e assim por diante. E todos queriam isso, né? Queriam esse salvador da pátria. E ele chega e diz que veio não para conciliar, para ser o conciliador, mas traria a espada exatamente para separar. Mas para separar o quê? O joio do trigo. Essa é a expressão exata. A separação ela é feita com isso, a espada ela é feita para isso. É tanto que a espada não é feita para cortar, ou para atacar, ou para ferir ninguém, que quando Pedro, na hora que Jesus estava sendo preso, né, quando Pedro vai lá e tira a orelha, decepa a orelha lá do guarda, lá daquela coisa toda, então Jesus vai lá e diz, e coloca de novo a orelhinha lá, e coloca, faz melhor do que o Marcos fez com a minha aqui. Então, ele faz melhor e ainda diz, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, não é essa a ideia, mas a ideia é de que não concordar com tudo, não ser, então, parcimonioso. Então, o que Jesus quis dizer é isto. Eleve-se moralmente, e aí você fará a diferença. Trabalhe, então, com o outro, pelo outro, e sempre em conjunto, e aí você estará fazendo a diferença. E é este o momento que nós estamos vivendo. Esta é a grande diferença. Este é o grande progresso. Esta é a inovação, principalmente na nossa religião, na nossa doutrina. Aproveite, então, aquela história de dizer de que o espírita é caridoso, do que o espírita é compreensivo, do que o espírita... Que é isso, gente? Vamos largar disso e vamos botar a mão na massa e vamos, então, colocar em prática e não a falácia. Vamos agir verdadeiramente como fez Jesus. Então, Júnior, o que Jesus quis dizer com isso é que não veio, então, só para ser o conciliador. Ah, mas Jesus só falava, era aquele jeito tão meigo, tão isso. Não. Jesus, lá na sinagoga e tudo, ele jogou, foi prato para cima, jogou tudo, e disse, estão fazendo, então, da casa de meu pai aqui um verdadeiro mercado? Então, ele não aceitava isso, assim como também depois recebia a todos eles, como Nicodemos e tantos outros, a altas horas, para estar, então, elucidando tudo aquilo que já antes tinha conhecimento. O Nicodemos já tinha conhecimento. Então, vai lá e tenta, então, fazer com que Jesus possa, então, falar e ser contraditório diante das leis, do que estava nas Escrituras. E ele diz, eu não vim para abolir nada que está nas Escrituras, mas sim fazê-las cumprir. E aí, meu amigo? Exatamente isso.
E outro detalhe, né? Em lembrando sempre, dois detalhes que eu acho importantes. Primeiro, a questão das parábolas, né? Falando sempre de maneira mais ampla possível, para que o povo entendesse. E tinha que chamar a atenção para o espírito, quer dizer, o que estava acontecendo na época. Quer dizer, tem que falar para lavradores, linguagem do lavrador. O pescador, a linguagem do pescador. Por isso a gente vê em várias passagens Jesus falando esse tipo de linguagem, para que o povo entendesse. Muito bem. Depois disso, foram traduzidos, né, várias e várias e várias vezes, por várias pessoas, através dos tempos, né? E na passagem, na tradução, na transladação disso para a linguagem cotidiana, há sempre algumas divergências, digamos assim, né? É a história da agulha do camelo e tal, essas coisas todas, né? Então, Rui está certo. Essa espada aí, ela é simbólica, ela é alegórica. Não é uma espada de furar as pessoas, de cortar, de matar, né? A espada que Jesus quis dizer é exatamente o que o Rui disse, né? E esse a intenção, esse é que é o ponto, a intenção, como deve ser interpretado a palavra de Jesus. Maravilha. Nós tem mais uma pergunta aqui, mas eu queria fazer uma minha dentro do texto que você leu, que é a progressão dos mundos. Aquela lá da primeira, né, a própria destruição, e no meio ele diz assim, marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, nunca pitisco, os vegetais, das habitações, porque nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Meu amigo Rui, traduz isso para a gente em letras pequenas, porque as garrafais eu já estou lendo. Primeiro, eu queria só voltar um pouquinho aqui, te falar, quando que o Rubens lembrou muito bem as parábolas e a maneira didática com que o mestre sempre colocou. E por isso facilitava para aquelas pessoas. Mas também, na hora que precisava falar aos doutos, e foi isso que ele fez, e logo bem pequeno, logo bem garoto. Tanto que Maria ficou procurando, né, o Miriam, Maria ficou procurando lá, mas José, desesperado, procurando. E ele acaba encontrando ele no meio dos doutos, né? Lá no Sinédrio e tal, e no meio dos doutos, ele sentadinho lá no meio e com todos ao redor e fazendo perguntas, então, àquela criança que deveria ele estar escutando, né? Aliás, nem podia estar ali, né? Nem podia estar ali. Bom, no caso, por exemplo, da questão o Tavares faz tenta para a gente elucidar isso aí. Ora, é interessante primeiro saber de que quanto a gente pensa mundo, a gente pensa o nosso mundo e que aí veio através do Éden e aí lá o nosso querido Adão, né, desolado, quase depressivo. Rui, agora você falou Éden aí. Éden da Federação ou Éden lá do pronto-socorro? Quais os dois Édens que o mundo veio? Aí é que está a história, né? Do jeito que já se coloca, que se brinca com... se começou tudo com o Éden e Adão depressivo lá, solitário e tudo, aí pede, Senhor, me arranja alguma coisa para fazer, porque essa coisa não tá legal e toda essa... E aí... Então, a gente não já sabe se foi nesse tempo ou se o Éden agora já conhecia isso. Mas vamos lá. Nesse caso, aí não daria certo para os cristais, para os minerais, as plantas, ou isto ou aquilo. Não daria certo. Agora, se pensarmos um mundo realmente como ele foi criado e como os mundos são criados e como as galáxias são criadas e tudo isso aí dá assim. Aí nós vamos pensar em bilhões e bilhões de anos. E para acompanhar, e é por isso que Santo Agostinho diz, é interessante
que saibamos que é preciso acompanhar e que nenhum de nós, então, teve essa oportunidade de acompanhar desde o início tudo isto, este progresso, então, da saída, desde do átomo até a questão das plantas, dos minerais, e tal, e vai formando tudo isso em bilhões e bilhões de anos. E nós, aqui, só nós aqui, nós não falamos dos lemurianos, nós não falamos dos atlantes, nós não falamos de tantos povos, dos astecas, nós não falamos de tudo. Olha, são muitos anos, só aqui. Então, se for falar só de Egito, já vamos pegar aí a faixa de mais ou menos 30, 40 mil anos. Então, gente, vamos então ler mais, adquirir mais conhecimentos. E aí sim, aí vamos começar a ter uma conversa mais flexível dentro daquilo. Se você começa a interagir dessa maneira, compartilhando conhecimento, adquirindo conhecimento, aí você vai sair. Me perguntou uma vez um pastor, eu conto essa história sempre, estava eu na oficina do Franklin, lá em Sobral, e eu tinha nós tínhamos uma amizade e um bate-papo aos sábados, né? Não interessava se o seu carro, se o seu veículo tivesse faltando uma porcazinha ou alguma coisa, não, a gente ia para lá porque tinha esse bate-papo. Porque tinha essa vontade de todos estarem conversando. E conteúdo. Aí, esse conteúdo. E aí o pastor chega, né, com a saída, então, do pastor para a igreja, para assumir a igreja presbiteriana, o Ismael, para assumir a igreja presbiteriana em Fortaleza, na Guanambi. A igreja presbiteriana de Sobral, evidentemente, estava recebendo outras pessoas, que era o pastor Marcos e a esposa dele. E aí, quando chega lá, nessa conversa, nós estamos todos sentados conversando e tudo, e ele disse, rapaz, olha, mas eu fui lá para Fortaleza, por isso que não está vindo mais aqui. Aí o Franklin, pois é, e o nosso bate-papo aqui e tal. Aí o pastor que estava lá, consertando realmente o carro dele, estava chegando, e aí chega e diz assim, o senhor é amigo do pastor? Sim. Israel não, Samuel. Do pastor Samuel, sim. O senhor também é lá da nossa congregação? Ele disse, aí eu fui e falei, não, eu estou espírita. Aí ele deu 2 passos para trás, colocou a Bíblia no peito, né, que é a armadura e tal, e deu 2 passos para trás. E eu olhei assim, de lado, e disse, pastor, se eu ofendi alguma coisa, se eu falei algo, o senhor me desculpa e tal. E fui conversar com o Frank. Ele volta e disse, não, desculpa a minha atitude e tal, mas eu gostaria de fazer, a um espírita sempre quis fazer 3 perguntas. Eu digo, se eu puder responder pelo menos uma, como eu faço lá com o Tavares, aí eu já fico satisfeito. Aí ele disse, ele foi cheio, só olha, primeiro sobre reencarnação. A segunda, materialização dos espíritos. E a terceira, primeiro sobre reencarnação foi materialização, sim, e depois que eu queria que você respondesse, porque o espírita diz que a Bíblia não tem a palavra de Deus. Aí eu disse assim, vamos pela primeira. Em Mateus, logo você já vai encontrar isso. Tá? Quem dizem os homens que eu sou? Para que os discípulos respondem, uns Ezequias, uns Elias, outros Ezequias, outro profeta qualquer. E aí, para que ele responde, Elias já veio e não reconheceram, pelo contrário, fizeram o que quiseram com ele, falando da decapitação de João Batista. Certo? E aí, quando ele sai, sim, ele diz assim, sim,
Mas, e aí, sobre a materialização, eu digo, obrigado, o senhor tem entendido a primeira. Tá? E aí ele foi. E quanto à materialização? Logo em seguida, Jesus sobe ao Monte Tabor, ou Tabor, como queira, junto com Pedro, João, evangelista, e Tiago, tá? Sobem, e quando lá chegam, aparecem Elias e Moisés. Ora, 2 defuntos bem antigos, né? Aparecerem ali e tal, a ponto de Jesus dizer, aliás, de Pedro perguntar, mestre, armamos tendas também para eles? E Jesus disse, não, deixe estar, porque logo irão. Ora, sim, se esses 2 defuntos, um com mais de 4.000 anos de passagem, e o outro com pelo menos 3.000 anos de passagem, aparecem ali em carne e osso, então isso é materialização. E isso está na sua Bíblia, pastor, também. Aí ele disse, bom, e quanto a dizer que não é a palavra de Deus? Ele disse, não são espíritas que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus. São vocês que falam. Aí ele disse, eu? Mas que blasfêmia! Eu disse, pastor, o senhor vai fazer alguma pregação hoje? Vou sim. O senhor vai abrir no púlpito a Bíblia? Vou sim. Então o senhor vai dizer que não é a palavra de Deus. Jamais faria isso. O senhor vai dizer. O senhor vai abrir e vai dizer Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Mateus, que foi quem mais escreveu. Evangelho segundo, pastor. O senhor não vai dizer Evangelho de Deus. Não. Evangelho segundo, ou seja, escrito ao bel prazer. Escrito por eles. Não por Jesus, porque nada escreveu assim como Sócrates. 396 a.C. Então, quando Jesus se sabe que a única vez que ele tenta escrever algo é quando pega um graveto na terra, no episódio da mulher, da prostituta. Madalena. E aí, Madalena. Isso, da Madalena. E ele escreve lá, todos aqueles que estavam para apedrejá-la, então, que vão chegando, e ele diz, ele olha e escreve assim. Ele olha para o Rui, assim, com essa venta que tem, olha e diz, déspota. O Tavares disse, hipócrita, estás fazendo o que aqui? Porque estiveste também com ela e todos com ela. E aí, o que nós fizemos? Colocamos as nossas pedrinhas lá, ao invés de jogar prostituta. E ele, quando termina tudo isso, que ela chega, ajoelha-se para beijar seus pés, ele diz, levanta-te, vás, e não peques mais. Então, isto é o que nós estamos falando, pastor. E ele diz, sim, mas é uma questão de interpretação. Bom, pastor, aí é já com o senhor, já não é mais comigo. Frank, meu carro está pronto? Está pronto. Pronto. Boa. Bela lição, hein? Bela lição. Nós já estouramos aqui em 8 minutos, mas chegou agora uma pergunta de uma cadeira cativa. Não sei se eu vou entender, mas acho que é assim, mas vai assim mesmo. Foi do jeito que ele mandou, eu tive que só copiar. Sérgio Pinhum. Então, Rui, amigo, o Evangelho segundo o Espiritismo está nesse contexto segundo Marcos? Todo o Evangelho que nós estamos vendo, lembre-se que nós estamos lendo já o do Consolador prometido. Quando Jesus, à época, falou e disse, tá? Que aquilo que não posso lhes conceder agora, falar agora, o Pai que está nos céus, e é dele que recebemos todas as informações, mandará o Consolador prometido, que vos falará tudo aquilo que não vos posso dizer agora.
Então, e nós acreditamos nisso porque, com as informações obtidas pelo codificador, pelo Espírito de verdade, que é Jesus, acreditamos ser Jesus, confiamos ser Jesus, até porque todo o tempo que foi feito principalmente no livro dos médiuns, as informações foram corroboradas sempre por mais 2. As mesmas informações passadas por um médium, passada por alguém, foi corroborado logo em seguida por mais um e por mais um. Então, sempre 3. Todo este tempo foi feito este trabalho, para que pudesse ser corroborado, para que pudéssemos ter informações como não só do Espírito de verdade, mas também de Santo Agostinho, de tantos outros nomes, de João Batista, de Lázaro, de tantos outros, que fizeram com que este conteúdo nos forneça as boas informações. E por que às vezes difere daquilo que nós estamos lendo e que lemos na Bíblia? Eu tenho aqui pelo menos 2 ou 3 Bíblias, são 146, 156, mas, escritas, mas eu tenho aqui pelo menos 2 ou 3 aqui que faço uma baliza de vez em quando isso. Então, por que isto? Porque é interessante que busquemos sempre algumas coisas que possam, então, corroborar ou não aquilo que lemos em seguida. Rubens. Muito bem. Quero só complementar a sua belíssima exposição dizendo o seguinte: o que faz o diferencial é o fato de ser fé raciocinada. Nós temos que raciocinar. Não é dogma. Não é dogma. É raciocínio puro. O homem é insuficientemente inteligente para saber discernir, comparar. Exatamente o que você fez. Aprofundar, mergulhar e dizer, olha, eu concluo dessa forma. A explicação, inclusive hoje, mais do que nunca, científica, através da física quântica, é para mostrar a fé raciocinada. Bastaria isso. Muito bem. Meu amigo, eu só tenho a agradecer a você e depois me trazendo a reboque meu amigo Rubens Azevedo, escritor. Obrigado. E dentista. Então você arranca o dente e ainda escuta a história do dente. Então isso é uma coisa fantástica. Então, muito obrigado. Eu quero que um de vocês dois se prepare para a prece, mas deixa eu fazer um pouquinho agora da propaganda aqui da nossa rádio, a Web Rádio Estação da Luz. A sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós temos uma programação matutina. Então, toda segunda e sexta-feira, nós temos um programa aqui nos Domínios da Mediunidade com o nosso querido Amadeu Ferreira e a sua equipe de trabalhadores incansáveis. E segunda e sexta. Terça-feira, amanhã, nós teremos o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, e a sua equipe também, que fazem um programa aqui conosco, Construindo Pontes para a Eternidade. Estão estudando justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta-feira, o nosso querido Alexandre Santos, também às 8 horas da manhã, faz um programa aqui na rádio, Filosofia, Ciência e Moral, junto com a sua equipe, e vai trabalhar justamente o tema que o nosso querido Rui trabalhou hoje, a pluralidade dos mundos habitados. Terças e quintas, a partir das 14 horas, nós temos o programa O Eco de Além Túmulo, que é um programa espírita, mas que é uma homenagem ao nosso Teles de Menezes, o primeiro divulgador do espiritismo a nível de Brasil. E todas as noites, a partir das 19 horas, nós temos esse estudo variado. Hoje foi com o nosso irmão Rui e também trazendo a reboque o nosso irmão Rubens. Amanhã nós teremos a presença aqui do nosso irmão Osmar Marte e Alberto Magno, lá da Sociedade Espírita Irmã Francisca de Sorocaba, que vai falar sobre o livro A Gênesis, de Kardec, no capítulo 14, dos fluidos. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, nós continuamos em São Paulo, lá no Centro Espírita Recanto de Luz, Irmã Sheila, com o nosso irmão Edson Barbosa e Fábio Dionísio, que sempre nas quartas-feiras estão aqui conosco, fazendo um programa, terça-feira, falando sobre a medicina da alma,
já que nosso irmão Edson Barbosa, há 35 anos, trabalha justamente com a mediunidade curativa, né? A mediunidade com os médicos espirituais. Na quinta-feira, continuamos com o nosso irmão, a partir das 19 horas, José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele está desenvolvendo aqui na rádio um estudo sobre os livros do Chico Xavier. Começou o primeiro programa, lógico, com Parnasmo. O segundo livro foi Cartas de uma Morta. Semana passada, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nessa semana, o livro A Caminho da Luz. Na sexta-feira, nós teremos a presença do filho de Dona Aparecida e do seu Arlindo, que já está lá no plano espiritual, já quase se tornando um cadeira cativa, que é o terceiro programa que ele faz aqui conosco, na Web Rádio Estação da Luz, que é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso Geraldo Capete, sobrinho, estará aqui conosco. No sábado, nós temos um palestrante, mas ele está dodói e pediu até quinta-feira para ver se melhora, se não, vamos ver outras possibilidades. E no domingo nós vamos de novo para os Estados Unidos. Semana passada fizemos a entrevista com a nossa presidente da Federação Espírita Norte-Americana, Jussara, e domingo nós vamos fechar a nossa semana com o BSS Harmony, que é um grupo musical da Flórida que faz justamente a divulgação da arte, do espiritismo através da arte, através da música. Então, quem compõe esse grupo é o nosso irmão Marcelo Ferreira, a Daniela Ferrato e a Thalita de Souza. Ele vai falar somente sobre a criação e execução da música espírita. Lógico que eles estão fazendo música em inglês para o nativo. É uma tendência do espiritismo nos Estados Unidos começar a trabalhar a língua nativa para aqueles que falam, lógico, que é a língua inglesa, que é a língua nativa dos Estados Unidos. Então, essa é a nossa programação para essa semana. Começando justamente hoje, começamos ontem, domingo, e vamos até domingo próximo. Meu amigo Rui, como agradecer a você, a não ser com a palavra gratidão, muito obrigado, recomendações a Juan, recomendações a Dona Ana, e Dona Elizabeth manda um cheiro debaixo do cocó de Dona Ana, que são duas amigas, eu fuscando aqui as duas, o dia todinho, sabe, conversando, né, trocando figurinhas. Amigo Rui, muito obrigado pela sua participação, e eu não me faço de arrogado. A pessoa para ajudar aqui, né? Como diz Chicó, né? Ajuda não sei o quê, ninguém recusa, né? Então, Rui, depois você passa aí o contato do nosso irmão Rui, que vai emendar os bigodes, como diz o outro. E quem é que faz a prece de vocês dois? É ele. Ele é quem faz a prece. Não, eu fiz a abertura, agora o encerramento é fechadura. Muito bem. Então, fazer a fechadura. Meus irmãos, vamos realmente nos concentrar nesse momento especial em que nós estamos ligados à espiritualidade, nossos irmãos sempre conosco, sempre nos intuindo, e temos muito que agradecer ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida, primeiramente, depois por tudo que nos concede. Em retribuição, procuraremos sempre fazer a parte que nos cabe, cuidando de si próprio, como diz o próprio Evangelho, cuidando do próximo, numa sintonia de altíssimo valor para a humanidade e, por que não dizer, também para a espiritualidade que se sente gratificada com essa nossa ligação de altíssimo nível. Que possamos sempre ter condições de raciocinar, de desenvolver o nosso intelecto em prol daqueles que precisam de uma palavra amiga, e nós estaremos sempre aprendendo com eles também. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter uma semana de bastante luz, bastante evolução, e que Deus abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Deus que lhe pague, porque eu não tenho condições de pagar nessa encarnação, pago na próxima. Muito obrigado a todos. Voltamos com a nossa programação normal. Rui, muito obrigado. A paz do Cristo esteja no coração de todos. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Também.